Hoje é dia de falar sobre um dos arquétipos que mais faz sucesso na atualidade, o famoso anti-herói. E para falar sobre isso, eu vou analisar o filme Uncut Gems, de 2019, escrito pelos irmãos Josh e Benny Safdie e por Ronald Bronstein. Esse filme está disponível na Netflix, então ele é bem acessível. E do que ele fala, afinal? Bom, é a história de um vendedor de joias ganancioso que precisa quitar muitas dívidas. Bem simples, né? E por que eu escolhi esse filme para analisar? Porque o design dele está dentro do que se entende como narrativa moderna, ou seja, ele tem muitas diferenças em relação àquele padrão da narrativa clássica que a gente está tão acostumado a ver. E antes de analisar a estrutura propriamente dita, eu vou elencar duas diferenças básicas entre a narrativa clássica e a narrativa moderna de anti-herói. Para começar, em Uncut Gems, o protagonista é um anti-herói. Na narrativa clássica, a gente tem um herói, um personagem com uma problemática de caráter que vai ser lançado numa aventura e ao final da jornada ele corrige essa problemática. Já o anti-herói é um personagem que comete atos imorais e condenáveis. Assim como o herói, ele também tem uma problemática de caráter, mas a diferença é que ela é abordada de uma forma mais grave e banal, digamos assim. E ao ser lançado na aventura, o anti-herói piora a sua problemática em vez de melhorá-la. Essa é a primeira diferença. A segunda é com relação à estrutura. Numa narrativa clássica, a gente tem a estrutura do arquiplot. Já numa narrativa moderna de anti-herói, a gente tem um arquiplot invertido. Quando eu estiver analisando a estrutura, você vai entender por que ele é invertido. Então essas são as duas diferenças fundamentais entre o herói clássico e o anti-herói. Com isso posto, vamos para a análise. O filme começa mostrando diversos trabalhadores numa mina localizada na Etiópia. A gente vê que as condições de trabalho são precárias, se é que dá para chamar aquilo de trabalho. A confusão está em toda parte. Tem guardas armados que provavelmente estão ali para impedir que alguém fuja, um trabalhador com a perna mutilada. É um lugar realmente caótico. Eis que um dos trabalhadores entra na mina e encontra um pedaço de rocha cheio de pedras preciosas. A função dessa cena é basicamente introduzir a rocha na história, porque ela tem um valor narrativo muito relevante. Eu entendo que o filme até tenta dar um certo peso dramático para a situação desumana na qual os trabalhadores se encontram, mas isso é abandonado ao longo da história, e por essa razão eu acho que a abordagem do tema não encaixou bem. Depois nós temos um salto temporal de 2 anos e somos levados para Nova York. Lá nós vemos um homem desacordado passando por um exame de colonoscopia. Ele é o nosso protagonista, Howard. E aqui eu também achei desnecessário introduzir o personagem dessa forma, porque esse exame que ele está fazendo tem uma relevância tão pequena lá na frente que, na minha opinião, teria sido mais interessante apresentá-lo de uma maneira diferente. Mas enfim, depois o Howard é devidamente apresentado. O filme expõe muitas nuances do caráter dele nos primeiros 15 minutos, por isso eu decidi elencar as principais. Nós vemos que ele é um homem de 48 anos, boca suja, que fala palavrão o tempo todo, tá sempre usando acessórios caros, como joias e anéis. Ele tá endividado até o pescoço e nós descobrimos isso quando uns agiotas tomam o único dinheiro que ele tem e ainda levam um relógio porque a quantia não é suficiente para quitar a dívida. Inclusive, ao longo da história fica claro que o Howard deve a muitas pessoas. Vemos também que ele é mulherengo quando ele chega no apartamento e lá a gente descobre que ele tem uma amante. Ele também tem o hábito de penhorar itens valiosos e usa o dinheiro para fazer apostas. O filme elenca uma série de microações que qualificam o protagonista como anti-herói. Pela quantidade de vícios que ele tem, fica claro que Howard não é um herói clássico. Pois muito bem, eis que Howard chega na loja dele e logo depois o jogador de basquete KG entra com seu amigo e os dois procuram um item para comprar. Eles passam um tempo olhando, mas KG não se interessa por nada. De repente, uma pessoa entra na loja e entrega uma encomenda para o Howard. E essa encomenda é aquela pedra preciosa que foi mostrada no começo. Esse é um incidente citante na narrativa porque a chegada da pedra traz diversas complicações para a vida do protagonista. O Howard se empolga todo e fala que o KG com certeza vai se interessar por ela, e é isso que acontece. Ele quer comprar a pedra de qualquer forma, mas o Howard diz que não pode vender, já que ela vai a leilão, porque ele acredita que vai arrecadar mais do que o valor ofertado pelo KG. E aqui eu faço um adendo. É muito interessante observar como todos os detalhes da cena têm relevância narrativa, nenhuma escolha é feita ao acaso. Quando a joia chega na loja, a gente vê que ela está dentro de uma embalagem de peixe, não é uma embalagem certinha, regulada, né? Ou seja,
ela é uma joia traficada, o que reforça a imoralidade do protagonista. Na mesma cena, um dos funcionários da loja reclama com Howard porque ele foi agredido por uns agiotas que estavam cobrando dinheiro. E aí o que é que o Howard faz? Entrega uma camisa cara para ele como uma forma de suborno. Mais um reforço aqui. Inclusive, enquanto o funcionário reclama, o Howard não desgruda os olhos da pedra. Enfim, KD desiste de comprar, mas pede a pedra emprestada porque ele sentiu algo meio místico com ela e acha que vai marcar muitos pontos no jogo. Howard cede, mas com a condição de que ele deixe um anel muito valioso como garantia, e eles fazem um acordo. Howard sai da loja e liga para o filho. Na ligação eles poderiam conversar sobre muita coisa, mas adivinha sobre o que eles conversam? Sobre o anel, né? É impressionante como todos os detalhes giram em torno da ganância do protagonista. Ele entra numa casa de penhores e deixa um anel recém-adquirido para conseguir dinheiro. Para ajudar a família? Para quitar algumas dívidas? Não, para apostar mais num jogo de basquete. Depois a gente descobre que o Howard tem uma esposa, mas o relacionamento deles não anda muito bem. No outro dia, Howard pede a pedra de volta para deixar no leilão, mas o amigo do KD, Demani, diz que ela não tá mais com ele. Os dois vão até a Filadélfia, mas o Howard é despistado e não recupera a pedra. Mais tarde, ele vai assistir a uma peça da filha e no meio da apresentação avista os agiotas na plateia e vai lá fora se acertar com eles. Uma confusão se instala. Howard corre e tenta fugir, mas logo é capturado. Daí os caras dão um prazo para ele pagar o que deve e prendem ele no porta-malas do próprio carro. No dia seguinte, Howard volta a falar com Demani e combina com ele de pegar a pedra no show do The Weeknd. Mas aí, quando ele chega lá, descobre que o Demani não levou a pedra de novo. Além disso, ele encontra a amante tendo um caso com o The Weeknd e começa uma confusão. Os dois se desentendem e Howard vai embora. Já pé da vida, Howard liga para a representante do KD e ameaça processá-lo caso ele não devolva a pedra. E é nesse exato momento que ele entra na loja. Os dois conversam de novo, KD insiste em comprar, mas o Howard volta a falar do leilão porque ele tem certeza de que vai conseguir mais dinheiro lá. E aqui é o midpoint porque é o momento em que o protagonista confirma sua problemática. No arquiplot, o midpoint ocorre quando o protagonista tem uma grande vitória no seu caráter. Já no arquiplot invertido, que é o caso aqui, o protagonista reitera sua falha de caráter. Como esperado, o Howard tem uma leve melhora a partir daqui. Ele se reaproxima da família e fala que está tentando ter uma vida mais tranquila, mas ainda assim está sempre falando em dinheiro. Aqui ele tenta reatar com a esposa, mas não adianta porque ela já cansou dele. Mais tarde ele retorna ao leilão e descobre que a sua pedra foi reavaliada. Ela ganhou um valor bem menor do que ele estava esperando. Howard se irrita de novo e pede para um amigo aumentar os lances durante o leilão para que o KD, o jogador de basquete, pague mais por ela. Evidentemente dá tudo errado e esse amigo ganha a pedra pagando um valor abaixo do esperado. Aqui os agiotas reaparecem e dão uma surra no Howard porque ele continua sem quitar as dívidas. Howard chega no trabalho todo quebrado e diz para os funcionários irem embora porque não quer trabalhar. Ele conversa com a amante, que também é uma funcionária da loja, e desaba de vez, admite que é um canalha e que não merece o amor dela. Ao admitir sua vulnerabilidade, ele atinge o low point. No arquiplot, o low point é o momento em que o herói mais regride no seu caráter. Então aqui é o contrário, né? Já que se trata do arquiplot invertido. Quando Howard assume suas falhas, ele tem uma grande vitória do ponto de vista do caráter. Mas esse momento de lucidez dura pouco porque no mesmo instante ele recebe uma ligação e é informado que o KD ainda tem interesse em comprar a rocha. E aí a ganância volta com tudo. Ele retorna à casa de penhores para pegar aquele anel que tinha deixado como garantia. Depois ele se encontra com o KD e eles negociam a pedra. Nesse momento, o KD pergunta quanto o Howard pagou por ela e descobre que ele está tendo um lucro exorbitante. Os dois batem boca porque o KD questiona esse lucro, enquanto o Howard diz que ele tem que lucrar mesmo e o resto que se dane. Eles acabam efetivando a compra pelo valor combinado e o Howard surpreende ao afirmar que vai apostar todo o valor que ele acabou de receber num jogo de basquete. KD diz que ele é louco e vai embora. Logo depois, o Howard vê os agiotas chegando na loja e pede para sua amante ir até o cassino fazer a aposta.
O Howard consegue prender eles enquanto ela vai até lá. Depois que ela faz a aposta, a gente descobre que ele vai ganhar mais de $1 milhão se vencer. Esse é justamente o valor que ele queria pela pedra. Bom, a partir daqui a gente basicamente acompanha o andamento do jogo e fica naquela expectativa, sem saber se ele vai ganhar ou não. Eis que na resolução, Howard vence a aposta e entra em estado de êxtase, porque agora ele é milionário. E veja que aqui ele não só consolida a ganância, mas também seu amor pela amante, concretizando a piora inevitável do seu caráter. Como eu disse no começo, o herói corrige sua problemática enquanto o anti-herói piora. Quem conhece bem a estrutura de anti-herói sabe que é muito comum que ele seja punido após a resolução pelo seu mau comportamento. E é exatamente o que acontece aqui. Howard libera os agiotas que estavam presos, porque agora ele sabe que tem dinheiro para quitar as dívidas, mas é morto imediatamente por um deles. Depois eles roubam tudo que podem da loja e a amante que termina com o dinheiro. Esse é o fim da história. E para finalizar, vamos para a classificação dos personagens. O protagonista é Howard e já está claro que a sua problemática de caráter é a ganância. E com relação a aliados, a principal aliada do Howard é a sua amante Julia, porque é ela que reforça seu mau comportamento. Uma observação aqui, na narrativa clássica, aliado é aquele que ajuda o herói a melhorar a sua problemática, não é? Já na lógica de anti-herói, as coisas se invertem. Aliado é quem o ajuda a piorar. Bom, e com relação ao antagonista, na história a gente tem uma presença mais forte de vilões e não de antagonistas, e não é a mesma coisa. Vilão é um personagem mau e unidimensional que simplesmente atenta contra o protagonista, sem necessariamente se preocupar com a sua falha de caráter. Ele só tá lá para ser um obstáculo. E aqui quem cumpre esse papel são os agiotas, que estão o tempo todo sendo um empecilho na vida do Howard. E apesar disso, há também um antagonista aqui, que é a esposa do Howard, porque é ela que tenta reaproximar ele dos filhos e o distanciar desse mundo sujo que ele vive. Lembrando que na narrativa clássica, antagonista é quem piora a falha de caráter do protagonista. Então aqui é o contrário, antagonista é quem melhora. Como eu disse, aqui os vilões têm mais peso, são uma ameaça maior do que a antagonista. Bom, é isso, tá feita a análise. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com aquele amigo roteirista. Por hoje eu vou ficando por aqui, até mais.